Glória ao Senhor. Louvado seja o nosso grande Deus. Amém. Meus irmãos, vamos orar ao Senhor Jesus? Fale com Deus comigo. Senhor, muito obrigado por esse momento de devoção. Muito obrigado por esse momento espiritual. Muito obrigado por esse ajuntamento. Obrigado pelas pessoas que chegaram aqui. Obrigado, Espírito Santo, porque sabemos que o Senhor também está aqui. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor Jesus. Abençoa-nos com Tua palavra, Senhor. Receba a glória, a honra, o louvor e a adoração. No poder do Espírito Santo, eu te peço, Senhor, ministra com a gente, fala conosco, para a glória de Deus. Amém. Amém. Graças a Deus. Eu vou pedir ajuda de alguém aqui. Esse púlpito está torto e isso está me incomodando. Eu acho que a gente, vamos ver. Eu acho que agora sim, Wilson. Beleza, pronto. Eu não tenho toque, mas isso me incomoda. Meus irmãos, pode ficar à vontade. Eu gostaria hoje que vocês refletissem comigo na palavra do Senhor, no Salmo 24. Salmo 24. Para mim, ele é um dos mais belos salmos do Saltério. E eu acho que ele é bastante inspirador. Eu gostaria que vocês lessem o salmo comigo. Se puder, por gentileza, colocar na versão na tela, na versão Almeida, Revista e Atualizada, ARA. E esse salmo, eu gostaria que vocês lessem comigo o salmo, tá bem? Nós temos no versículo 3, o versículo 3 é uma pergunta. E no versículo 8, ele tem uma pergunta, e também no versículo 10, uma pergunta. Então, as perguntas eu vou ler sozinho. Mas o restante do texto eu gostaria que vocês lessem comigo. Entenderam? O versículo 3 é toda uma pergunta. O versículo 8 é só a primeira frase, uma pergunta. E assim também o versículo 10, apenas a primeira frase, uma pergunta. Do restante, a gente lê juntos. Tá? Então, eu vou pedir aí os meninos aí na projeção para projetar e a gente vai lendo à medida que o salmo for aparecendo. Vamos ler juntos? Vamos lá? Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Juntos agora. O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o Senhor. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele faz uma interessante observação, um interessante paralelo, ao colocar esse salmo, o 24, numa que ele chama de uma trilogia de naturalmente, 3 salmos, formando uma trilogia, e o 24 faz parte dessa trilogia. Seriam os salmos 22, 23 e 24. Então, Hernandes Dias Lopes observa que esse salmo faz uma trilogia de salmos messiânicos. Um salmo messiânico é um que ele anuncia antecipadamente a respeito de Jesus. Ele dá sinais de Jesus no Antigo Testamento. E esse pastor, ele observa Jesus sendo apresentado no Novo Testamento como pastor, e ele faz um paralelo dessa revelação que o Novo Testamento faz de Jesus
como pastor desses 3 salmos, dessa trilogia, o Salmo 22, 23 e o 24. Deixa eu tentar te mostrar isso. Por exemplo, João 10, versículo 11, no Evangelho de João, Jesus é o bom pastor. O bom pastor que dá vida pelas ovelhas. Em Hebreus, capítulo 13, versículo 20, Jesus é apresentado ali como grande pastor. E em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 4, Jesus é apresentado como supremo pastor. Então, de maneira perspicaz, o pastor Hernandes Dias Lopes associa esses 3 aspectos do Jesus pastor, revelado no Novo Testamento, com os 3 salmos da trilogia messiânica. Veja, por exemplo, o Salmo 22, que seria um salmo da cruz. O Salmo 22 ele é claríssimo ao anunciar a respeito do Senhor Jesus. Então ele associa com o Evangelho de João. Veja João 10, versículo 11. Eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Então, no Evangelho de João, Jesus é o bom pastor que dá vida pelas ovelhas. E no Salmo 22, ele anuncia claramente o sofrimento de Jesus ao dar a sua vida, ao entregar a sua vida. É um salmo que dá ênfase na cruz. Olhe, por exemplo, então, o Salmo 23. Ele é conhecidíssimo de nós. É o Salmo do Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E agora, quando nós comparamos com a passagem de Hebreus, capítulo 13, versículo 20. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança. Aleluia, aleluia. Agora, Hebreus chama Jesus de o grande pastor das ovelhas. E o Salmo 23 fala justamente sobre o Senhor, nosso pastor, que nos apacenta. E finalmente, então, enquanto o Salmo 22 é o Salmo da cruz, o Salmo 23 é o Salmo do cajado. É o Salmo do pastor que apacenta as ovelhas, e o Novo Testamento identifica como o grande pastor que é Jesus Cristo. E aí nós chegamos no Salmo 24. E o Salmo 24 é o Salmo da coroa. Veja o que diz 1 Pedro, capítulo 5, versículo 4. Ora, logo que o supremo pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa de glória. Aleluia, aleluia. Agora a revelação do Novo Testamento faz menção sobre Jesus, o chamando de supremo pastor. E é isso que o Salmo 24 está se revelando para nós. O pastor rei que reina é o Salmo da coroa. E é nesse salmo que eu quero me deter com vocês. Aqui que eu quero refletir, o Salmo 24. O Salmo do triunfo do rei. E o título da nossa pregação de hoje é exatamente esse, o triunfo do rei. Esse Salmo 24 é um salmo de Davi. E alguns estudiosos atribuem a composição ou contexto desse salmo ao episódio em que o rei Davi traz a Arca da Aliança para Jerusalém. A Arca da Aliança estava já há uns 60 anos na casa de um homem chamado Abinadab. Desde os dias do profeta Samuel. E agora Davi traz a Arca para Jerusalém. E ao fazer isso, Davi está centralizando o culto, está dando uma ênfase na centralidade do culto a Deus em Jerusalém. E então muitos estudiosos associam esse salmo a esse episódio, que talvez inclusive pudesse estar sendo cantado nessa ocasião em que a arca vem sendo trazida para a cidade de Jerusalém. E de fato, irmãos, alguns até outros associam, por outro lado, esse salmo à entrada, à chegada de Jesus depois da sua morte e ressurreição, à chegada de Jesus no reino eterno, no reino celestial.
Então, como se esse salmo fizesse uma alusão, o Salmo 24, ao retorno triunfante de Jesus para o reino eterno depois da sua missão redentora. E de fato, irmãos, o Salmo 24, ele parece aludir à figura de um rei que volta vitorioso da batalha. Essa figura, ela é bem presente na antiguidade. Os reis da antiguidade, e não só pensando no tempo antigo talvez dos séculos 8, 9, 10 antes de Cristo, mas inclusive é uma prática que se estendia inclusive ao período romano, à Idade Média. Então, os reis, quando voltavam de uma batalha e voltavam vitoriosos, eles voltavam em triunfo e eles eram recebidos da capital, na sua cidade, com uma grande celebração. Assim acontecia. Alguns elementos são marcantes em praticamente todas as culturas da antiguidade sobre essa celebração do rei quando voltava da batalha. Um deles é a procissão pública. Então os reis, quando voltavam, não voltavam discretamente, sozinho, havia uma procissão, um grande ajuntamento de pessoas reunidas em torno do rei. Há um outro elemento que havia também, que era o rei voltava na companhia de seus oficiais e seu exército. O rei vinha, chegava triunfante quando ele voltava da batalha, e ele chegava com os seus oficiais, os seus generais, os seus comandantes e também todo o seu exército com ele. Um outro elemento marcante nesses retornos eram os despojos de guerra. O rei voltava com os despojos, com as riquezas que eles conquistaram do exército inimigo. E finalmente, quando os reis voltavam, eles eram recebidos nos portões da cidade. Os portões da cidade se abriam para a chegada do grande rei, vitorioso, vencedor nas suas guerras. E este salmo de Davi é o salmo do rei triunfante. O Salmo 24 é o salmo do rei vitorioso. Vamos olhar para ele com mais atenção. Eu vejo, por exemplo, nos versículos 1 e 2, uma alusão ao reino do rei. O reino do rei está aludido nos versículos 1 e 2. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele habitam. Porque ele a estabeleceu sobre os mares e firmou-a sobre as correntes. As campanhas militares da antiguidade, elas tinham basicamente duas finalidades: preservar os domínios do rei e expandi-los. Então, muitas vezes o rei saía em campanha militar para defender os seus domínios, então preservar o seu reino. Em outras vezes o rei saía não só para preservar, mas para conquistar, para expandir os seus domínios. Então, um retorno triunfante implicava em ter conquistado mais territórios. Um rei que voltava em grandes folguedos de celebração é porque ele tinha conquistado mais terras e ampliado os seus domínios. E o rei do Salmo 24 é um rei conquistador. É um rei conquistador por excelência. Porque a Escritura diz que desse rei, a terra toda lhe pertence. É dele, a terra é posse dele, a terra e tudo que nela existe. Aleluia. Então o rei que é revelado na Escritura não é o rei que possui apenas algumas porções de terra, alguns territórios. Ele é o rei de toda a terra, louvado seja Deus. E ele é rei por duas maneiras, por criação e por conquista. Ele é rei legítimo porque ele fez, e ele é rei legítimo porque ele conquistou, louvado seja Deus.
Assim, o Salmo 24 está mostrando que Deus é o legítimo rei e dono de toda a criação. E nenhum milímetro da existência, nenhum milímetro sequer escapa ao seu governo. Glória a Deus. Ele toma todas as coisas, ele governa sobre todas as coisas, ele tem controle absoluto sobre todas as coisas, nada escapa aos seus olhos. E essa verdade é proclamada magnificamente no Salmo 24 e também maravilhosamente sendo confirmada em Jesus Cristo. Colossenses 1,16, a Bíblia diz: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele, aleluia. A palavra do Senhor diz que todas as coisas foram criadas por meio de Jesus e para Jesus. Ele é rei por excelência porque ele tem posse, autoridade sobre todas as coisas, por ser o criador de todas as coisas, aquele por meio de quem tudo veio a existir. Louvado seja Deus, graças a Deus. Apocalipse 4, versículo 11. Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra, o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Louvado seja o nome do Senhor. Por causa da vontade dele, por causa da soberania dele, esse salmo de louvor no livro do Apocalipse reconhece que tudo que foi criado foi por causa da vontade, da soberania e da autoridade de Jesus Cristo. E finalmente, Apocalipse 11, versículo 15. O sétimo anjo tocou a trombeta. Houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Louvado seja Deus. Agora o livro do Apocalipse, capítulo 11, diz que o reino do mundo se tornou do Senhor Jesus Cristo, aleluia. A vitória e a conquista da cruz também foi a conquista de toda a terra, de toda a humanidade, a despeito do impacto que o pecado trouxe sobre a criação, a despeito do impacto que o pecado trouxe sobre a natureza. A vitória de Jesus conquista para si todas as coisas, louvado seja o Senhor. Então a terra é de Jesus, os céus são de Jesus, os astros, as estrelas distantes pertencem a Ele. É a terra, todas as coisas são dele, todos os minérios, todas as riquezas naturais, o ouro, a prata, o petróleo, toda a vegetação, toda a fauna, toda a flora pertence ao Rei eterno. Os mares, os rios, as fontes das águas pertencem ao Rei eterno, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluia. Graças a Deus. E se o reino do mundo é dele, significa que nós também o somos. E essa outra verdade que o Salmo apresenta para nós. Veja comigo a partir do versículo 3. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem poderá permanecer no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua vida à mentira, nem jura com engano. Este receberá uma bênção do Senhor e a justiça do Deus que lhe dá salvação. Assim a geração dos que o buscam, dos que buscam a tua presença, ó Deus de Jacó, louvado seja Deus. Agora esse trecho do Salmo fala sobre os súditos do rei. Os antigos monarcas, quando eles retornavam das batalhas, eles reconhavam acompanhados de seus oficiais e de seus exércitos. Essas pessoas ocupavam agora um lugar de honra ao lado do seu rei. Eles ocupavam um lugar de honra do lado do rei vencedor. E o Salmo 24, brilhantemente, pergunta: quem ocupará lugar junto à majestade santa? Quem estará ao seu lado em seu santo monte? No seu momento de glória, de entronizamento, de reconhecimento, de grandeza e triunfo, quem estará no seu santo lugar? Quem estará ao lado dele? Aleluia! É interessante que a Escritura responde: que é limpo de mãos e puro de coração,
que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente, isso é, de má intenção. A Bíblia está mostrando para nós que junto a esse exército de Deus, os seus súditos, os seus valentes, os seus guerreiros, aqueles que trabalharam, que lutaram com esse rei, eles encontram lugar na sua presença, mas não pela força do braço, não pela força das armas, não pela habilidade do peso de um braço humano. Não é o que melhor manejou a espada que encontra lugar ao lado do rei, mas o íntegro de coração, o que não é vencido pelo pecado. Aquele que está com o seu coração habitado pela bondade e pela graça de Deus. Mas então, quem é esse limpo de mãos e puro de coração? Quem é esse em que pode encontrar lugar na presença do rei? Quem é esse todo virtuoso, todo puro? Poderíamos nós afirmar com tranquilidade: Senhor, eu sou limpo de mãos e puro de coração, minha alma nunca foi entregue à falsidade, jamais jurei enganosamente, jamais falei alguma mentira, jamais minha alma agiu com falsidade, jamais houve impureza no meu coração, ou não há nenhum tipo de impureza no meu coração nem em minhas mãos. Como é que nós podemos dizer essas coisas? Como é que nós podemos reivindicar essa justiça para nós? Como é que nós poderíamos dizer: Deus, eu mereço um lugar ao teu lado. Deus, eu tenho o direito de estar no teu trono, porque eu tenho vivido justamente. O meu coração está puro, não há nenhum tipo de maldade, iniquidade em minha alma. Como nós poderíamos reivindicar essa justiça para nós? A Bíblia diz que Deus olhou para a terra e não viu um justo, nenhum sequer, nenhum que fizesse o bem. Todos pecaram, todos extraviaram, todos destituídos da glória de Deus. Mas houve um homem que pisou essa terra, e ele não foi como nenhum de nós, e ele foi totalmente puro, totalmente santo, totalmente justo, totalmente bom, totalmente digno. Não foi achado nele nenhuma maldade, nenhum engano. Jesus foi esse homem, manso e humilde de coração, em quem diz a palavra de Deus, e não se achou nele pecado algum. Nenhuma falsidade jamais habitou em seu coração. Nenhuma palavra de má intenção saiu de seus lábios. Jesus é essa pessoa, é esse homem, todo puro, todo justo, todo bom. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 22, a Escritura diz, eu estou lendo agora na Almeida Corrigida e Fiel: ele não cometeu pecado, nem engano algum foi achado na sua boca. Ao ser insultado, não retribuía o insulto. Quando sofria, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Aleluia, aleluia. Esse é o homem limpo de mãos e puro de coração. É esse homem. É esse que não entregou a sua alma à falsidade, que nunca jurou enganosamente. É esse homem que, quando sofria, não ameaçava. Quando recebia um insulto, não retribuía com outro insulto. Esse que se entregava àquele que julga com justiça, aleluia. É Ele. E Ele mesmo levou nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça. Pelas suas feridas fostes sarados. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Quem é esse limpo de mãos e puro de coração? É o Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores.
é o Rei da Glória, é o Filho puro e santo de Deus. Ele sim, pagou o preço de nossos pecados. Ele levou a culpa que era nossa sobre si. E agora a Bíblia diz, este receberá uma bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação, por meio de Jesus Cristo, através da pessoa de Jesus Cristo, por causa do que Jesus fez, nós encontramos lugar na presença santa de Deus. Por causa de Jesus, nós temos lugar na morada de Deus. Quando Deus olha para mim e para você, Deus não está vendo a minha e a sua justiça, está vendo a justiça de Jesus Cristo, a bondade dele, a santidade dele, o amor dele, a retidão dele, a integridade dele. Quando você confessa Jesus como teu Senhor, quando você entrega a sua vida para Jesus, quando você se batiza, quando você proclama a fé em Jesus Cristo, o que você está fazendo? Você está traindo para si a justiça, a integridade, a verdade de Jesus. Ao fazer isso, você está dizendo: Deus, eu não encontro lugar na tua presença santa por meus méritos, mas por meio de Jesus eu sei que posso chegar a este lugar. A Bíblia diz que pelo sangue de Jesus, o novo e vivo caminho que ele consagrou pelo véu, nós temos acesso à presença de Deus. Jesus abriu o caminho e nós triunfamos nele. A Escritura diz que nós não éramos povo de Deus. Nós éramos filhos da ira. Nós não tínhamos alcançado misericórdia. Mas em Jesus nós nos tornamos povo de Deus. Como alguém se torna povo de Deus? Em Jesus. Em Jesus. Nós vivemos nos nossos dias um grau significativo de uma confusão sobre o entendimento bíblico sobre quem é o povo de Deus. E eu vejo que às vezes as pessoas olham para o Israel atual, o Israel étnico, e as pessoas de muitas formas querem reconhecer Israel étnico como povo de Deus. Deus fez uma aliança com Abraão, Isaac e Jacó. E essa aliança, ela alcançou a sua plenitude em Jesus Cristo. Então, o povo de Deus não é quem é filho de Abraão. É que é filho de Deus pela fé em Jesus Cristo. Nós devemos certamente orar por Israel e clamar pela salvação dos judeus, como assim de todos os povos. Mas deixe-me dizer uma coisa. O povo de Deus é aquele que recebe o seu Senhor. E eu não tenho como reconhecer que o povo de Deus rejeita o seu Senhor e ainda assim é povo de Deus. O povo de Deus reconhece o seu rei. O povo de Deus reconhece o seu Senhor. Então nós devemos orar para que o Israel étnico atual, os israelenses, reconheçam o rei. Reconheçam a Jesus Cristo. Reconheçam o seu Senhor, aquele que morreu por eles e que ressuscitou por eles para lhes dar vida abundante. Este é o seu rei, este é o seu Senhor. Jesus disse: até das pedras Deus pode despertar filhos de Abraão. Então pouco importa quem é o seu pai, pouco importa quem é a sua mãe, pouco importa qual é a sua origem, o que tem na sua certidão de nascimento. Para Deus não é tão importante a sua origem étnica. Para Deus não é tão importante quanto tempo você tem de igreja. Para Deus não é tão importante a sua influência histórica em algum movimento religioso. Para Deus não é tão importante se você tem na sua descendência alguma herança especial dos homens. Para Deus o que importa é que você seja filho pela fé em Jesus Cristo, pelo sangue de Jesus, que o sangue de Jesus esteja manchando a sua alma e o seu coração.
santificando tua vida, te purificando de teus pecados. Porque até mesmo aqueles que não têm nenhuma história, não têm nenhum nome ou sobrenome, não tem nada de importante nesse mundo, são filhos de Deus, pela fé em Jesus. Pela fé em Jesus, estes são filhos de Deus. Nós não éramos povo, mas Ele nos tornou povo de Deus. Nós não tínhamos alcançado misericórdia, mas nele alcançamos misericórdia. E agora nós somos povo sacerdotal, para entrarmos diante do Rei. Ele nos fez reino de sacerdotes, para entrar na presença de Deus. Todo cristão agora, pela fé em Jesus, é um sacerdote. No reino de Deus, nós não dependemos de sacerdote para entrar no Santo dos Santos. No passado, entre o povo de Deus, eles dependiam da mediação dos sacerdotes, do sumo sacerdote, para entrar no santuário, para realizar a expiação diária dos pecados, para entrar no dia da expiação no Santo dos Santos. Eles dependiam dessas figuras mediatórias, mas agora a Bíblia diz que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, aleluia. E pela fé em Jesus Cristo, todo cristão é sacerdote de Deus em Cristo. Significa que pelo sangue de Jesus, você tem acesso direto à presença de Deus, pelo novo e vivo caminho, aleluia. Ei, que glória, que bênção, que grande notícia, que grande dádiva. Isso deve arder nosso coração, isso deve mexer com as nossas almas. É isso que nos torna cristãos. O que me torna cristão não é a satisfação de estar num lugar onde cantam músicas interessantes, onde tem uma comida boa de vez em quando, ou uma programação legal. O que me torna cristão é saber que Deus me abraçou, me arrancou das trevas em Jesus. Ele me tirou de lá e me colocou num santo lugar, num novo e vivo caminho, na presença de Deus. Aleluia! É isso que faz sentido para a fé. Não é nome, não é endereço, não é CPF, não é conta bancária. É a fé em Jesus, é o sacrifício de Jesus, é o sangue de Jesus na vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor. E finalmente o Salmo nos mostra, depois de nos mostrar o reino do rei, os súditos do rei, o Salmo 24 nos mostra a glória do rei, aleluia. Os reis chegavam na cidade, depois de uma grande vitória, sob canções alegres, gritos de alegria, danças e folguedo. Os portões da cidade se abriam para a sua chegada triunfal, para receber o seu soberano. Por isso o Salmo declara: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Essa expressão, as cabeças das portas, referiam-se à parte superior do batente da porta. Ali a sua cabeça. E a maioria dos portões das cidades da época da antiguidade, na maioria delas, os portões mediam em média 6 a 12 metros de altura. Então, comparado às portas que nós conhecemos hoje, eram portas extremamente grandes. Eu não sei quanto a gente tem aqui, até lá em cima. Aqui a gente tem menos de 12 metros. Né? Eu deve ter talvez próximo de 6, talvez um pouco menos, mas menos de 12 metros. As portas da cidade de Jerusalém, 6 a 8 metros, podia chegar até mais. Alguns estudiosos dizem que é uma porta chamada Porta Dourada, também conhecida como Porta da Misericórdia. Ela foi selada lá por volta do século XVI. Alguns acreditam que o Messias vai chegar por aquelas portas. Algumas pessoas associam a entrada triunfal de Jesus a essa porta que hoje está selada. Foi selada durante o governo da cidade sob os muçulmanos. Eu não sei, mas dizem que essa porta podia chegar até a 25 metros de altura.
Então eram portas extremamente grandes. Mas o Salmo 24 não está falando das portas de Jerusalém. Veja novamente o versículo. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Aleluia, louvado seja o Senhor. O Salmo não está falando das portas de Jerusalém, ele está falando dos portais eternos. Ele está falando dos portais celestiais. Eles se apequenam diante do Rei da Glória. O que o salmista está tentando dizer é: ergam-se, tornem-se maiores, levantem as suas cabeças, ampliem a sua abertura, para que vocês possam conter o Rei da Glória, aleluia! Ele é mesmo grandiosíssimo. Ele não apenas chega com glória, ele não chega recebendo glória, ele é o próprio Rei da Glória. Ele é o Rei da majestade. Então toda majestade, grandeza, beleza, força, sabedoria, dignidade, poder se reconhecem em Jesus. E mesmo os portões celestiais se apequenam diante da grandeza do Rei. Aleluia! O Evangelho de Mateus capítulo 16, versículo 27 diz que ele há de vir em glória. Hebreus capítulo 1, versículo 3 diz que ele é o resplendor da glória. E 1 Pedro 4, versículo 11 também diz: a Jesus pertence a glória, aleluia, este é o nosso Rei. O nosso Rei triunfou sobre a morte, triunfou sobre o pecado, triunfou sobre a escravidão, triunfou sobre as trevas. A Bíblia diz em Colossenses que ele publicamente expôs as trevas ao desprezo, triunfando neles na cruz. Jesus triunfou na cruz e expôs ao desprezo seus inimigos para a glória de Deus. Ele é o Rei pastor, bom, grande e supremo. Ele é o Rei que venceu na cruz, que nos apacenta e reina com poder e glória. O mundo é do nosso Rei. O mundo é do nosso Rei. Confia na provisão dele. Confia no cuidado do teu Rei. Não se apavore se a enchente chega. Não se apavore se a seca nos apanha. Não se apavore com neve, calor ou frio. O mundo é do nosso Rei. O mundo é dele. Não te assustes com a guerra. Não te assustes com a violência. Não te assustes com a injustiça. O poder está nas mãos de Jesus. Se parece que os maus imperam, se parece que os poderosos desse mundo governam, não te apavores, porque o reino é do Senhor. O mundo é do Senhor. Os habitantes da terra estão nas mãos do Senhor. E você é súdito dele. Você é filho do Rei. Você tem acesso à santidade do Rei. Ele não é um estranho para você. Ele nos comprou com sangue. Ele venceu por nós. Ele nos deu lugar à sua mesa, aleluia. Na presença do Rei tem alegria. Você tem casa. Você tem lugar na presença do Rei do universo. Os poderosos, os homens deste mundo não nos reconhecem, mas você tem lugar na presença do Rei de toda a terra. Tu és filho do Rei, homem. Tu és filho do Rei, mulher. Viva nessa certeza, nessa confiança, nessa segurança, nessa convicção de fé. Não te rebaixe, não te deprimas, não viva tomado pela tristeza, pela depressão. Não viva tomado pela indiferença. Não viva tomado por aquilo que apenas os teus olhos podem ver diante do espelho.
glorioso Filho do Rei da Glória, digno, precioso, e tens lugar na presença de Deus. Ele é o Rei, o Senhor dos exércitos. O Salmo pergunta: quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte, poderoso nas batalhas, aquele que venceu todas as guerras. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, o Senhor dos exércitos das estrelas dos céus, o Senhor dos exércitos celestiais, dos anjos gloriosos, o Senhor dos exércitos da criação, de todas as criaturas grandes e pequenas, o Senhor dos exércitos das nações. Ele é o nosso Rei. Então, como os anjos celestes contemplam a majestade do Rei vitorioso com canções de alegria e de júbilo, como Davi, vamos celebrar esse Rei com canto, com dança, com música, com gritos de alegria. Você está diante de um Rei triunfante. Expulse a tristeza, expulse a solidão, expulse a frieza espiritual, expulse a frieza espiritual. Por quê? Porque as decepções, os embaraços, aquilo que a gente não concorda, não gosta, se apequena diante do Rei da Glória. Os portais eternos se apequenam diante do Rei da Glória. Expulse todo mal, toda ofensa, toda tristeza, todo desejo da carne de triunfar sobre a tua vida. Expulse em nome de Jesus Cristo, Santo Rei. O Rei triunfou sobre a morte, sobre o pecado. O Rei triunfou sobre as trevas e sobre a escuridão. O Rei triunfou, aleluia, aleluia, aleluia. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 17, assim ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero convidar você agora para celebrarmos o nosso Rei, em nome de Jesus. Pode ficar em pé. Nós vamos cantar uma canção com o grupo. E nessa canção vamos celebrar ao Rei, com toda a nossa alma e com todo o nosso coração. Aquele que é dono de todas as coisas. Dono dessa cidade, das colinas, das montanhas, dos mares. Ele é o Rei dos astros. Nos pontos mais longínquos, onde mesmo os melhores equipamentos humanos não podem alcançar, fotografar e ler. Lá o Senhor reina, aleluia. Lá Ele reina com glória. E nós somos súditos desse Rei. Nós temos lugar diante dEle. Quem habitará no santo monte? Aquele que foi lavado e remido no sangue do Cordeiro. Aquele que foi purificado pelo sangue puro de Jesus. E o que nos alimenta nessa vida? O que nos mantém de pé? O que nos sustenta? O que nos faz, o que nos torna cristãos? É a glória dEle, a grandeza dEle, a majestade e a bondade dEle. Então nós vamos adorar o Senhor. Depois dessa canção nós vamos orar a Deus. Se você quiser receber oração, você vai poder receber a tua oração. E nós vamos falar com o Senhor em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor.